licença de representante do projeto Conexão Imigrante. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do documento externo número 99/2026, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. Senhor presidente, o projeto Conexão Imigrante solicita a concessão de espaço na tribuna livre da sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2026, com o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas pela iniciativa e os principais desafios enfrentados pela comunidade imigrante em Caxias do Sul, especialmente no acesso ao mercado de trabalho, a regularização documental, aos serviços públicos e às políticas de acolhimento e inclusão. A apresentação possui relevante interesse público e social ao contribuir para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à integração da população imigrante, à valorização da diversidade cultural, ao respeito aos direitos humanos e à promoção da participação ativa dessa comunidade no desenvolvimento do município. Caxias do Sul, 8 de julho de 2026. O representante da entidade se chama Jimmy Presilien. Seria isso, presidente. Obrigado, secretária. Convido a vereadora Estela Balardim para que conduza o representante do projeto Conexão Imigrante para ocupar a tribuna por até 10 minutos. Bom dia a todos. Eu cheguei em cima da hora, né? Faz a segunda vez que eu estou com honra de apresentar aqui na Câmara dos Vereadores. Antes de começar, eu tenho um vídeo para apresentar. A última vez que eu estive aqui, que é 15 do mês passado, quero destacar uma coisa. Eu hoje também, a mesma coisa. No jeito que vocês me receberam, ficar de pé, me receberam como um imigrante, que diz que Caxias do Sul é uma cidade de racismo. Isso me faz aprender uma coisa. Até dinheiro pode comprar luxo, é óbvio, né? Mas a verdadeira elegância nasceu na educação e do respeito. Pequena atitude pode fazer grande diferença. Isso é uma diferença que começa dentro de casa, que pode sair fora. Parabéns para vocês, pessoas. Pode começar o vídeo para nós, por gentileza. Bom dia, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, passando aqui hoje para deixar um abraço especial para os meus amigos haitianos. Meus amigos, eu amo muito vocês de todo o meu coração. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, obrigada pela acolhida, obrigada por tudo que vocês têm feito por mim. Obrigada aos meus amigos haitianos, Luiz, obrigada, Jean, Dorcê, obrigada a todos. Tá? Eu quero dizer para vocês que vocês são muito importantes para o nosso país. Tá? Eu até vou ler um trecho de uma pesquisa que eu fiz aqui, porque eu estou fazendo um trabalho voltado aos estrangeiros do Brasil. Então eu vou ler esse trecho para que vocês saibam que vocês são importantes para a economia brasileira. Vocês são muito, muito, muito importantes para o Brasil. Sejam todos bem-vindos, a casa é nossa. O Brasil é nosso. O Brasil é vosso. O Brasil é meu, o Brasil é seu, o Brasil é vosso. O Brasil é nosso. Tá?
A presença de estrangeiros do Brasil é fundamental na atualidade, impulsionando a economia e enriquecendo a cultura. Com mais de 2 milhões de imigrantes e refugiados, o país viu o trabalho formal imigrante aumentar 54% de 2023 a 2025, superando 414 mil vínculos, fortalecendo os setores como serviços do agro e tecnologia. Tá? Meus parabéns aos estrangeiros, principalmente aos haitianos. Meus parabéns, meus amigos. Obrigada por fortalecer a economia brasileira. Muito obrigada aos haitianos, aos povos estrangeiros que estão no nosso país, dando um avanço aí na economia brasileira. Tá bom, meu povo? Eu amo vocês de todo o meu coração. Sintam-se acolhidos por mim e por milhões de brasileiros. Ok? Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho aos haitianos que hoje fazem parte do nosso Brasil. Beijo no coração, contem sempre comigo, eu sempre aqui na defesa, apoiando, cuidando, zelando, dando o melhor de mim pela comunidade haitiana brasileira. Beijo Guito, beijo Luiz, beijo a todos os meus amigos haitianos. Eu amo vocês de todo o meu coração. Obrigado pelo apoio, pela acolhida. Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Vocês são muito importantes para o povo brasileiro. Sejam todos bem-vindos sempre, sempre, sempre. Beleza? Um abraço no coração. Eu amo a todos vocês. Amamos vocês também, senhora. Muito amor, né? Até estava pensando, de repente tem uma haitiana no território do coração dessa senhora. Muito amor. Então, quero aproveitar também e falar sobre um projeto que chama Projeto de Casa de Acolhimento. E esse projeto vai além de acolher as pessoas. Porque quando acolher pessoa, você acolher o talento, a habilidade que tem nas pessoas. Então, eu chamo esse projeto um centro de desenvolvimento de talento. Porque quando vem imigrante, vem profissional, vem intelectual, então a gente não pode deixar espalhar o talento. Quando tem tipo de atitude assim, a gente perde na economia, porque talento desperdiçado. A gente perdeu na cultura, porque diversidade está abafada. Também a gente perdeu na democracia, porque igualdade não se cumpre. Hoje, eu me considero como um homem livre. A Beashna diz uma coisa assim: só os homens livres criam invenções e as obras intelectuais que fazem valer a pena a vida. Então, como um homem livre, eu sou um ponte. Um ponte não escolhe o lado para fazer conexão. E por isso hoje existe conexão imigrante. E conexão imigrante é para promover mais economia dessa cidade. Todo mundo precisa ter voz. É uma cidade mais unida, mais forte, quando todo mundo tem voz. Eu vou deixar o espaço se tem algumas perguntas, mas obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, a palavra está à disposição dos líderes por até 2 minutos ou por vereador indicado pela bancada. Alguém? A vereadora Rose Frigieri com a palavra. Jimmy, 2 minutos é muito pouco tempo, né, para falar várias coisas que eu gostaria, e tenho certeza que estou falando aqui em nome da bancada do PT, porque a gente compreende também que acolher não é só não ser racista, só levantar ou não ser xenofóbico com as pessoas de fora. Acolher tem que saber
o município, as pessoas, ajudar a construir políticas públicas, mas mais que isso, é saber que a gente aprende também com as pessoas que vêm de fora. Eu, na escola, aproveitava para dizer para os alunos, sempre tinha estrangeiro na sala de aula, aproveitava para dizer, não é só vocês receberem, é vocês saberem que nós temos uma riqueza aqui. Porque ter uma pessoa que veio de outro país, eu dando aula de história, muitas vezes de geografia, é uma riqueza para o nosso país. E eu queria dizer que o Brasil, embora acolha e tal, falta muita coisa ainda. Esse dia eu recebi junto contigo uma pessoa, tu também, né, está fazendo faculdade, que ela tinha doutorado, tem doutorado. E até hoje ela não conseguiu um trabalho digno, não, um trabalho adequado à sua profissão de doutor aqui no Brasil. Várias outras coisas, nós estamos fazendo romaria, eu tenho certeza que o Jimmy já passou em vários gabinetes aqui, para achar um lugar para a conexão imigrante, receber as pessoas e ajudar nos documentos, não ter que ir para Porto Alegre, uma série de coisas. Eu mesmo já estou atrás, já falei com 2, 3 entidades, estou aguardando de uma, outra ainda está vendo, muito lento. Mas nós precisamos que o poder público ajude nesse sentido. Com uma sala, com espaço, a Conexão Imigrante não pede mais que isso. Aqui nós temos o CAN, que faz trabalho diferente. Nós temos na prefeitura também o Centro de Atendimento ao Migrante, faz um outro trabalho. Então, é importante ouvir os vários projetos, receber essas pessoas, respeitar essas pessoas, mas fazer com que estas pessoas vivam bem nesse novo país. Porque, sim, gera economia, gera cultura, uma série de coisas nós tendo imigrante. E, só para concluir, Caxias também é um país de emigrantes. Tem muitas pessoas de Caxias em outras partes do mundo. E assim como nós queremos que os caxienses sejam recebidos lá fora, nós devemos receber os imigrantes aqui. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé D'Ambrosio, bancada do PSB. Senhor presidente, aqui mesmo nesta casa nós temos muitos que vieram de outras cidades, né? Pedro Rodrigues, o pai do Cristiano, eu que vim lá do norte do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre tive o acolhimento, e eu acho que quem veio de outros países também teve o acolhimento. Nós temos escolas com 15% de imigrantes. Vários países. A Zélia Rodrigues Furtado tem 15% de imigrantes. Haitianos, venezuelanos, argentinos, bolivianos. Isso o município precisou se adequar, isso o município precisou cuidar. Falar em cuidar, a prova está que nós tínhamos ambulantes na chuva, no sol, sofrendo, e que o município, através do prefeito Adiló, deu dignidade, e eu estive inclusive no dia ali na inauguração, onde cada um tem seu espaço. Primeiro dizer que vocês são de extrema importância para o município e que nós temos profunda admiração por esse povo que veio para trabalhar e para ajudar a construir nossa cidade. Vocês significam dignidade. Vocês significam amor ao próximo. Então, não leve no coração se tiver qualquer tipo de discriminação. Porque o povo daqui, a representatividade, o próprio prefeito tem muita admiração, e vocês são muito bem-vindos, e vocês representam muita dignidade e muito trabalho. Então, parabéns, leve um abraço a todos e diga que nós amamos também o povo que veio de outro país.
Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Então, queria primeiramente parabenizar a sua presença, dizer que para nós é um prazer, né, te ouvir e poder conhecer um pouco, né, a visão e ter essa percepção mesmo do que é ser um imigrante em Caxias do Sul. Acho que isso, para nós que somos agentes públicos, é fundamental para que a gente possa pensar a nossa cidade. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, Jimmy. Nós sabemos, né, que a imigração faz parte de Caxias do Sul. A nossa cidade foi construída dessa forma, somada às pessoas que já se encontravam no nosso território, e migrar faz parte da humanidade. As pessoas mudam de país, mudam de cidade, mudam de estado na busca de uma vida melhor. Assim como vários caxienses saem daqui, várias pessoas vêm para cá. Então, nós precisamos tratar isso como naturalidade, né? E como direito das pessoas em primeiro lugar. Mas, muitas vezes, a gente ouve um discurso, sim, ainda em Caxias, de que o problema da nossa cidade são as pessoas que vêm de fora. Nós ouvimos isso. E nós sabemos que isso não é real. E, mais do que não ser real, é injusto, né, quem utiliza esse discurso para justificar algumas ações. Nós sabemos que o Brasil é um país também diplomático, acolhedor, mas a gente também sabe que tem muitos desafios. Então, eu queria te perguntar o que, na sua concepção, na concepção, né, dos imigrantes haitianos e as outras pessoas que tu dialoga, né, as entidades, quais são os maiores desafios, na visão de vocês, que a nossa cidade precisa enfrentar para, de fato, ser acolhedora, para, de fato, fazer com que as pessoas que vêm para cá sejam bem recebidas, né, e sejam respeitadas. Nós sabemos que as pessoas vêm em busca de uma vida melhor, as pessoas trabalham, giram a economia, né, contribuem com a nossa cultura, porque nós sabemos que a diversidade cultural ela é fundamental. Então, tem muitas coisas positivas, mas eu queria ouvir de ti quais são os maiores desafios na tua concepção ainda, né, para a gente poder receber as pessoas de uma forma decente. Obrigado, senhor presidente. Sem nenhum vereador inscrito, retorno a palavra até 10 minutos para finalizar. Obrigado, presidente. Obrigado pela pergunta. Eu estou com 14 anos aqui. 14 anos nós no Brasil, direto em Caxias. Então, o Conexão Imigrante é a convivência, é a experiência própria. Então, eu acredito quem que pode falar sobre imigrante? Eu. Então, eu vou responder a sua pergunta como brasileiro, porque eu sou um brasileiro com alma haitiana, porque eu sou naturalizado, né? Então, o maior desafio até hoje é integração. A gente não pode falar sobre acolhimento sem talento. Porque se eu chego aqui, eu tenho habilidade, como o vereador Rose acaba de falar, dentro da Conexão Imigrante, tem um colega aqui, mestrado, doutorado, e mesmo assim, naturalizado, tem 2 filhos aqui, e está excluído a sociedade. Não consegui trabalhar dentro de uma universidade, ou seja, numa empresa que tem um gestor que pode dar oportunidade adequada com a habilidade dele. Então, o maior desafio para nós é a integração. Então, não tem acolhimento sem talento. E nós, Conexão Imigrante, tem compromisso com o futuro, porque a gente acredita no futuro. Porque eu sempre me preocupo com 2 filhas que eu tenho, que é brasileira. Essa luta é pela minha filha, pela minha comunidade e pelo futuro. Obrigado. Obrigado, Jimmy, pela presença nesta casa, usando o espaço de tribuna livre. Passemos à entrega do selo Empresa Inclusiva, em reconhecimento ao trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no município de Caxias do Sul.
conforme requerimento número 9/2026, aprovado em 20 de agosto de 2026. Suspendo a sessão por alguns instantes para a formação da mesa.